Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Vilmar Govinatsky, primaveril, né? O tempo está melhorando agora, já estamos chegando em novembro, daqui a pouco, né? Sol, calorzinho chegando. Calorzinho. Então, e as flores da primavera. Poeta Vilmar Govinatsky. Bom, nós sempre, tradicionalmente aqui no programa, começamos com um espaço dedicado à contabilidade. Por isso, o nosso espaço, agora, a partir de agora, conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Cristiano, e aí, Cristiano, como é que está o amigo? Tudo bem, Silvio, uma alegria. Nosso time, como é que está? Nosso time está de vento em polpa, né? Exato. Agora levantou. Agora tem que segurar. Ninguém segura? Ninguém segura. Ninguém segura. Tem três competições aí, né? Então, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhando a Copa do Brasil tá bom. Tá Fechamos. Otimista, né? Tá otimista, né? Tá otimista, cara. Modesto. Tá modesto, então. E aí, Cristiano, novidade de hoje na área de contabilidade? Então, Silvio, hoje eu trouxe o tema de falar sobre a importância da contabilidade eleitoral. A gente é um período agora que a gente está vivenciando, né? Então, as novas alterações e falar aí para os colegas, para os candidatos e para o pessoal em geral, demonstrar, na verdade, assim, a importância que é, Silvio, a contabilidade eleitoral, né? Que a gente está num período agora em que nós temos, assim, acho que 800 candidatos, mais de 800 somente em Porto Alegre, então serão milhares de candidatos que precisam dessa orientação, né? Então a norma eleitoral, a lei eleitoral, ela já colocou essa imposição justamente pela importância que é o profissional da contabilidade, assim como o profissional da advocacia, né, em fazer essas orientações aos candidatos. Por que isso? Por que isso, Silvio e Vilmar? Porque, na verdade, a gente precisa de ter mais transparência e a Justiça Eleitoral ela está conseguindo alcançar esse objetivo, porque o profissional da contabilidade ele acaba fazendo todo aquele filtro, né, de documentação, de consultoria, de correções, na verdade, de utilização do dinheiro da verba pública, porque o que a gente tem que ter muito presente, Silvio, é que em determinados momentos a população fica contrariada com a questão de fundos, né, da utilização de fundos. Só que esses dinheiros públicos, eles não são soltos, né, de uma forma indiscriminada. Existe um controle e esse profissional de contabilidade, a lei colocou que ele é obrigado, aquele candidato é obrigado a ter este profissional assessorando o candidato e o partido político naquela comunicação dos gastos, né? Então, Silvio e Vilmar, eu quero que fique bem presente assim para todos que o contador ele é o profissional responsável e ele assina junto com os candidatos e partidos em toda a alocação daquelas verbas públicas, todo o controle de gastos dos candidatos e a quantificação, qualificação e respeito aos percentuais. Porque hoje, Silvio, a gente tem, assim, e vê muito presente isso, a Justiça Eleitoral, ela simplesmente não aceita mais uma prestação de contas eleitoral sem que haja comprovações, sem que haja o respeito dos limites, sem que haja transparência tanto no recebimento quanto no gasto desses recursos. Então, a gente vê muito presente isso, né? E até eu peguei aqui a Lei 9.504, né? Ela vai colocar que a norma eleitoral, de forma expressa, reconhece a necessidade da contabilidade para o processo de registro, controle e transparência das contas eleitorais. Cristiano, tu falaste que o contador é responsável solidário, então, com o próprio candidato. Quais são as penalidades, quais são as consequências no caso de uma prestação de contas mal feita, seja por escrituração, seja por documentação não aceita, não legalizada, tanto para o candidato quanto para o contador? Então, Vilmar, quais as consequências? O contador, como tu falaste, ele é responsável solidário na questão da prestação. O candidato, ele utilizou um recurso indevido,
tá? E o contador assinou a prestação de contas, ele é responsável, a multa que ele vai ser aplicada. Existem alguns tipos de multas, mas vamos pegar as mais comuns. Ele utilizou um recurso de fonte vedada, né? O doador, ele foi lá e fez uma doação, não identificou essa doação. Então, seria uma doação como se ninguém, tu não conseguisse identificar aquele doador. É proibido. 10 mil reais. Então, ele pegou, utilizou esses 10 mil reais. A multa vai ser o mesmo valor daquela utilização, ou seja, 10 mil reais, que vai ser cobrada do candidato, na pessoa física, obviamente que depois que passar a eleição, aquele CNPJ de candidatura, ele é extinto, e aí responde o candidato pessoa física, juntamente com o administrador financeiro e o profissional de contabilidade, porque o profissional de contabilidade é a pessoa apta a verificar essa situação. Houve o recurso irregular, devolve ou recolhe para o Tesouro Nacional, nos casos de devolução, quando existe algum indício ou prova de que se conheça aquele doador, né? Não havendo esse indício, recolhe ao Tesouro Nacional. O contador, sendo conivente, não fazendo isso, ele responde solidariamente. E aí o candidato pode perder, inclusive, os votos que obteve. Aí vai passar pelo julgamento, né? O julgamento das contas. Né? Então, o julgamento das contas ele pode chegar nessa situação, porque o recurso não identificado, ele pode ter um entendimento, né? Não de caixa 2, mas é um entendimento de que tu usou uma situação irregular. Isso aí. E outra coisa muito recorrente, desculpa, Silvio, é a questão do caixa 2. O contador, obviamente, ele não tem como adivinhar que houve o recurso de caixa 2. Entretanto, existem indícios na prestação de contas em que podem ser evitados e nessa situação também pode ser o contador. E por isso que é importante a participação do contador, né, até para livrar esse camarada, né, esse candidato ou a candidata, de uma possível punição eleitoral. É isso? Perfeito, Silvio. Então, assim, todos os candidatos procurem seus contadores de confiança, aquele contador que tem experiência, aquele contador que você confie, porque ele vai ser o responsável juntamente com o administrador e com o candidato. Então, é muito importante o acompanhamento desse profissional, assim como o do advogado, que vai também responder pós, né, prestação de contas, que aí vai vir o processo de prestação de contas efetivamente. Cristiano, obrigado pela tua presença e sobre esclarecimentos a respeito de um processo eleitoral que estamos aí nos encaminhando para a eleição agora em novembro, 15 de novembro, e o segundo turno para o Executivo é dia 29 de novembro, não é isso? Isso. Então tá, obrigado pela tua presença nesse espaço conversando sobre contabilidade. Olá! Valor bíblico adotado pelos filósofos desde Sócrates, o dar antes de receber bênçãos, é o mantra que impulsionou grandes conquistadores. Ontem, hoje, como sempre, será. Pena que ignoramos essa verdade espiritual poderosa, capaz de nos elevar como de levar ao fundo do poço, se a ignorarmos. O egoísmo e o excesso de vaidade nos empurram para a desgraça, quando temos tudo para atingir o ápice da prosperidade e da felicidade. Busque verdadeiramente ser antes de ter, e como o rei Salomão, alcançarás conhecimento e sabedoria, e riquezas sem fim. Pense nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Nesta semana do Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida, teremos um céu tenso, uma panela de pressão que atinge seu ápice. Mas daqui a umas semanas a coisa começa a aliviar. As tensões
podem refletir na sua vida de diferentes formas, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, mas não importa de fato aonde está acontecendo. O importante é que você tenha coragem de assumir que alguma coisa não está bem na sua vida. E você precisa tomar alguma atitude para resolver a situação. Aproveite este momento para agir de forma mais sensata possível, pensar um pouco na sua felicidade. O que te faz feliz? Você gosta da vida que vem levando? O que você pode fazer para mudar esta situação? Como diz Viktor Frankl, você não é produto da circunstância, você é produto das suas decisões. Decida a sua vida, decida ser feliz, decida ser amado, decida ser próspero, decida ser feliz. Decida o que você quer que sua vida seja. Segundo o Dr. David Atkins, que dedicou sua vida a estudar as frequências energéticas, quando mudamos nossa frequência energética, ou seja, nosso estado interno, mudamos nossa realidade. Quanto mais alta a frequência você vibra, melhor se torna a sua vida. Escolha seus pensamentos, suas companhias, suas palavras, sua alimentação, os programas que você vê. Escolha ser feliz, escolha o amor, escolha a paz, escolha as oportunidades, escolha as situações, quando você faz melhores escolhas, as situações, problemas, elas se manifestam e elas se resolvem de forma tranquila, as oportunidades aparecem. Podemos explicar estas mudanças de vibração de uma forma diferente também, como uma mudança de atitude, incorporando hábitos saudáveis. É possível aliviar a tensão, o estresse, produzindo endorfina e trazer prazer à sua vida. Como consequência, manter seu cérebro mais tranquilo para tomar melhores decisões e observar as oportunidades. O estado de estresse por longos períodos é muito prejudicial ao seu corpo, como todos nós já sabemos. Então, vamos dar um basta e permitir que momentos de prazeres na sua vida. Existem períodos em que precisamos ser pressionados por agentes externos ou internos para que sejamos capazes de sair do estado de apatia e ir em busca de um novo rumo. Utilize a energia da tensão do momento a seu favor. Dê início a um novo estado de espírito e mude a sua realidade. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato, está aí o telefone, né? 3276-3945 e faça um contrato de manutenção global com a IES Manutenção Predial. Nardon Nasi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos a seus clientes, sabe há quanto tempo? Há mais de 60 anos no mercado gaúcho e brasileiro. Coperpua, crédito cooperativo para municipários. Agora a Coperpua em sede própria na Alberto Bins, 325, nono andar. Telefone da Coperpua, 3284-2600. Vilmar Govinatsky, hoje temos aqui o nosso Jackson Soares, empresário da área financeira, né? Tu gosta dessa área financeira? Gosto da área financeira, aliás, é uma área que todos deveremos gostar, né? Verdade, porque é uma área que motiva e não só motiva, como traz progresso. Prosperidade. Mas, Silvio, o Jackson Soares é um empresário jovem, é um empresário que está hoje num grupo, ele é diretor financeiro da Fortus Group e está nos visitando aqui pela primeira vez, trazendo informações sobre o que é a Fortus Group e o que oferece para a nossa economia. Tudo bem, Jackson? Tudo bem, é um prazer estar aqui com os amigos, apresentando a nossa empresa e trazendo informações para a comunidade. Bom, quem é a Fox? A Fortus Grupo, então, é um grupo que tem 16 anos já de atuação na comunidade no Rio Grande do Sul, na área de contabilidade, auditoria, RH, e agora nós estamos com um novo empreendimento que é a Fortus Capital, que vem para ser o nosso braço financeiro, trazendo também essas soluções e muito do que tem hoje de tecnologia na área financeira, relacionamento com fintechs, que são as empresas que trazem toda essa tecnologia e agilidade para o mercado, e estamos aí, então, oferecendo para os nossos clientes e apresentando para a comunidade. Até porque, né, Jackson, esta área da tecnologia está impactando muito as empresas, e não só as micro, pequenas, mas as grandes empresas também, né? E esses instrumentos, né, que vocês estão colocando à disposição dos empresários,
ele vem justamente, né, Vilmar, ele vem atender a esta demanda hoje e essa complexidade que existe de se administrar diante de um ambiente, assim, digamos assim, de alta tecnologia. Isso, assim, como esse mercado evoluiu muito em pouco tempo e a tecnologia traz essa velocidade, né? Nem sempre o empresário, até mesmo a pessoa física, tem o tempo para conseguir se atualizar de todas essas informações e a Fortus Capital traz, então, essa assessoria e fazendo essa relação entre as empresas hoje que trazem essa agilidade financeira, trazem essa possibilidade de integrar as novas tecnologias na área financeira com a necessidade e o propósito do cliente. Então, a gente está trazendo essa avaliação de contexto do mercado hoje, principalmente no pós-pandemia, juntamente com o propósito dos clientes para fazer a integração e trazer agilidade. A gente sabe que nessa retomada, e nós já estamos vendo essa retomada, nós vamos precisar de bastante agilidade. E a área financeira ela está aí para dar suporte a essa retomada da economia. Jackson, para o nosso telespectador entender bem e até se tiver interesse em te procurar a Fortus Group, tá? O que exatamente a tua área, que é a área, tu é diretor financeiro da empresa, o que exatamente a empresa pode se valer, pode se beneficiar desse trabalho da Fortus Group, da Fortus Capital, que tu falaste, Isso, né? É o novo braço. Que é o fluxo de caixa, que é essa parte de receitas, despesas, organizar pagamentos, não deixar faltar dinheiro, é mais ou menos isso? Como é que opera essa situação? Isso, nós temos toda a parte de estruturação, que é a Fortus Office também, que faz de BPO financeiro, terceirização financeira, na parte de RH, contabilidade, auditoria, due diligence para empresas que querem, e agora a gente está vendo bastante fusões, aquisições, né? Então também a parte de RH, seleção, recrutamento também, e a Fortus Capital, que vai fornecer toda a estruturação na busca de serviços financeiros mais adequados para o cliente. Então, empréstimo, o próprio capital de giro, que a gente está vendo que, apesar da disponibilidade, ainda teve muita dificuldade de acesso, então a gente facilita esse acesso através de mais de 14 parceiros que nós temos hoje para fazer essa avaliação. Num banco convencional, digamos, hoje teria um tempo de entre 45 e 75 dias para a liberação desses valores, e com os nossos parceiros, que são fintechs, empresas de tecnologia, que trazem agilidade nesse processo, a gente consegue liberar, às vezes, em 5, 10, 15 minutos. Aí já é mais um serviço meio assemelhado a despachante, uma coisa de agilização do trabalho, é isso? Isso, é um trabalho de assessoria. Assessoria. Né? De assessoria, isso. A gente faz assessoria. Então, a gente traz... entendendo o contexto do mercado, a gente traz as melhores soluções financeiras para o propósito do nosso cliente. E esse rol de empresas da Fortus Group, Silvio, são quantas empresas? São 6 empresas. 6 empresas. 6 empresas, né? E agora mais uma empresa, 6 empresas já constituídas e a nova empresa que é a Fortus Capital, que está chegando com serviços de estruturação e soluções financeiras. Área tributária, área financeira, área de RH, área de... assessoria jurídica, etc. Tudo abrange. Sim. Pô, é sensacional, né, Silvio? Na verdade, né, Vilmar, tu que é empresário também, a gente sabe que o sucesso das empresas, sejam elas pequenas ou grandes, depende exatamente dessa estruturação toda, né? Baseada na questão da contabilidade, do bom gerenciamento financeiro, na questão do fluxo de caixa, que é fundamental. E esses instrumentos, né, o Jackson, hoje eles se tornam muito complexos para o empresário ele deixar de ter, digamos assim, com ele, esses instrumentos capazes assim, de passar esse tumulto inicial. Agora vem o Pix aí também, agora, que é uma outra coisa que vai agilizar e vai trazer, digamos assim, trazer mais complexidade à estrutura toda, né? Então é fundamental que o empresário saiba que sem esse tipo de assessoramento, hoje a competição está muito difícil. É verdade. E assim, como tem muitas opções, o nosso papel é justamente trazer assessoria para ver o que no mercado tem mais adequada para a empresa, né? Porque cada vez fica mais complexo, porque está aumentando muito a competitividade no mercado financeiro, muito também, como eu repito aqui, pela introdução das fintechs. Então, não são mais os nossos 5 grandes bancos que antes dominavam o mercado financeiro, hoje a gente tem essas fintechs e o nosso papel, com 16 anos de atuação no mercado, com toda a nossa parte de garantias e seguranças, a gente conseguir, então, trazer essa segurança e essa qualidade nos produtos financeiros para os nossos clientes. Uma pergunta que
não pode calar, e o telespectador certamente também está se fazendo assim. Sempre quando aparece uma empresa nova com assessoria, a gente fica um pouco de, puxa vida, como é que eu chego nesses caras? Será que é muito caro o serviço deles? Será que eu vou ter que, entendeu, abrir muito o meu jogo aqui da minha empresa, etc.? Como é que funciona isso, Jackson? Tem um trânsito mais simples? É pegar o telefone, entrar no site, falar com o Jackson, falar com os teus parceiros? Isso aí é importante para nós como empresários, essa barreira, e tem essa barreira mesmo, viu? Não vou te dizer que não tem, não é? Como é que eu vou chegar nesse cidadão aí que me traz esse linguajar todo sofisticado, essas situações aí que eu não entendo nada disso, eu vou chegar lá, o cara vai me enrolar ainda. Esse linguajar do mercado financeiro ele é sofisticado assim aparentemente, depois quando tu começa a ver, né, tu vê que são coisas assim que são... Não deixando que são dois economistas aqui falando entre si, né? E na verdade a economia está globalizada e esses termos, todas essas coisas, vêm de lá de fora, né? E a gente tem que se adaptar porque hoje o mercado não é só o mercado local, é o mercado global. Sim. Então, por isso que esses termos, essas denominações, esse economês, né? Administradez também, né? Essas coisas, esses termos aí são aparentemente termos assim, digamos que a gente não entende, é complexo, mas eles na verdade eles nomeiam coisas simples, necessárias e fundamentais para o desenvolvimento das empresas, não é isso? Com certeza. E o nosso papel é de facilitador. A gente está aberto para conversar e o importante como nós trabalhamos com contexto de mercado e com propósito dos nossos clientes, nosso papel é entender muito bem as especificidades do nosso cliente e as necessidades dele. A partir desse conhecimento, desse estudo mais profundo do nosso cliente, é que nós vamos ao mercado buscar as soluções mais adequadas, mais baratas, enfim. Claro. Esse é o nosso propósito. Então, a assessoria está baseada nisso, Vilmar. Justamente trazer a facilidade, porque nós sabemos que a vida do empresário no Brasil hoje já é muito complexa. É só susto. A vida do empresário é uma vida de sustos, tá? Essa é a verdade. Por isso, trazer toda a experiência do grupo, que a gente vai ter assessoria financeira, a gente vai ter assessoria tributária, assessoria e também agregando a entrega do produto adequado para ele na última etapa lá na ponta, né? Então, além da assessoria, a gente entrega também o produto financeiro já pronto, faz com o cadastro, já faz o relacionamento com essas mais de 14 empresas que nós temos lá, que são parceiras do grupo, para entregar a solução completa, de uma ponta a outra, a gente assessora o empresário em todo o processo. Muito bom, isso aí é um instrumento, é uma assessoria eficiente e eficaz para a sua empresa, né? Quer dizer, se a empresa não tem isso aí hoje, ela já perde em competitividade já na largada. Então é importante isso. É por isso, né, Vilmar, que nós vamos abrir um espaço aqui, o Jackson vai estar mais seguido conosco, com certeza, e eu acho bom para você, telespectador, até porque a nossa preocupação, e o título do programa é Economia e Desenvolvimento, exatamente por isso, para trazer para o pequeno empresário, para o microempresário e também para o grande empresário, que temos naturalmente a audiência de grandes empresários, a Celulose Rio Grandense, um grande abraço à diretoria da Celulose Rio Grandense que nos assiste também. Então, na verdade, esses instrumentos estão aí à disposição e são fundamentais. Jackson, muito obrigado pela tua presença. Até um próximo encontro de novo. Eu que agradeço o espaço aos amigos e estamos à disposição para sanar as dúvidas e trazer informação para a nossa comunidade. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Mestre Vilmar Govinats, que estamos recebendo aqui hoje nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, grande honra, né? A nossa advogada Roxane Ponzi. Mestre, né? Esta sim. Nossa mestra. Mestre em legislação de trânsito. Se aquela presidenta, né, estivesse aqui, ela chamaria mestra. Mestra. Não mestre, a mestra. Roxane, que bom ter ela aqui, Roxane. Eu adoro vir aqui, né? Porque, além de tudo, somos grandes amigos, né? E eu só recebo elogio quando venho aqui, então eu fico né, mais inflado, o ego fica mais inflado. Então é bom, adoro. Não, mas não são elogios gratuitos, são elogios meritórios, viu, Roxane? Com certeza. E a Roxane, você sabe que a Roxane é especialista em a questão das leis de trânsito, que é uma coisa hoje fundamental, sempre foi, né? E cada vez está sendo mais fundamental para o convívio da sociedade. E tem sempre grandes novidades, né, Roxane? Sim. E haverá, né, algumas modificações a partir de 1º de novembro. Logo aqui. Justamente numa área que acaba atingindo a todos nós. Quase todo mundo já viu, né, ou já soube de alguém que foi autuado por excesso de velocidade através dos famigerados... Inclusive motoqueiro. Os famigerados pardais, né, as lombadas, o secador de cabelo, né, como se fala. Ou seja, vai haver uma alteração na resolução que trata desse assunto, que a última foi de 2011, e agora, então, a partir de 1º de novembro... Vou tentar rememorar um pouquinho, né, Silvio? O Bolsonaro falou há um tempo atrás, dizendo, olha, temos a indústria da multa, temos pegadinha aí em relação a excesso de velocidade, né, muitos pardais instalados em locais equivocados, controlando velocidade equivocada, e nesse ponto ele estava certíssimo, muito embora ele tenha, a forma como ele tentou resolver não foi a mais adequada na época. O Bolsonaro não tem forma, ele pode ter conteúdo, faltou tato, mas não tem forma. Né, faltou tato. Mas, né, ele imprimiu essa filosofia nessa nova resolução. A resolução, então, vem justamente para quê? Para dar mais democracia e transparência nesse processo de autuação. Então, a primeira grande novidade que vai haver não poderá mais nenhum tipo de multa de velocidade que não venha com um equipamento que registre a imagem. Então, acabou essa história de, por exemplo, o agente de trânsito está na estrada, está com o controlador portátil, né, da época aquele, que não tem registro de imagem, e aí ele vai olhar, né, é só o olho que vai verificar a placa, daqui a pouco anota, coloca a informação que foi verificada no equipamento e expede a multa. Não vai mais ter isso. A partir de agora, todas as notificações precisam vir acompanhadas de uma imagem, o que é algo em pleno século XXI, né, no mínimo plausível, porque a história da fé pública do agente, né, a presunção de legitimidade dos atos são princípios que devem ser mitigados com essa nova tecnologia que nós temos hoje. Só a palavra do agente dizendo que você cometeu a infração ou não, pelo menos nos casos de velocidade, ela não vai mais servir sozinha. Agora vai precisar da imagem. Então, esse é um ponto fantástico assim, de evolução. Todos os equipamentos precisam se adequar, os que já existem hoje precisam se adequar até 1º de novembro de 2021, os que já existem. Então, a partir de 1º de novembro de 2021, todos vão ter que estar adequados. Mas a resolução entra em vigor agora, dia 1º. Outra coisa que é importante, por exemplo, antes se exigia tão somente que o agente de trânsito ficasse presente, né, na fiscalização de velocidade quando o equipamento não registrasse imagem. Agora, a exigência é que toda vez que se tratar de um equipamento do tipo portátil, ou seja, aquele que não é fixado na terra, como um radar, como uma lombada eletrônica, todo aquele, inclusive o tripézinho, vai precisar estar acompanhado de um agente de trânsito de forma ostensiva, devidamente fardado, e não pode mais estar instalado esses equipamentos ou fixados, mesmo que os móveis, né, os portáteis, em locais que não sejam de fácil visualização. Por exemplo, numa marquise, numa árvore, atrás de um arbusto, não pode mais haver esse tipo de fiscalização desta maneira. E ainda trazendo, né, a questão, obviamente, da visibilidade, mas falando da sinalização. Muitas vezes as pessoas reclamavam que estavam ali, aquela velocidade de cruzeiro, né, 80 km por hora, daqui a pouco, puf, cai para 40, né? E aquelas coisas pegavam as pessoas de surpresa, então elas acabavam sendo multadas, né? Porque elas estavam daqui a pouco numa rodovia e não estavam preparadas. Então agora toda a redução de velocidade, por exemplo, numa via, especialmente nas rodovias, deverá ser feita de forma gradual. Então, é 80, 70, 60, 40, até o momento da fiscalização. Todos os equipamentos também agora precisarão vir
no próprio equipamento a velocidade. Por exemplo, se é um equipamento fixo, né, desses que controla a velocidade limite da via, ele, junto do equipamento, vai ter que ter uma placa de velocidade. Não precisamos mais aquela história hipócrita de dizer, fiscalização de velocidade ali na frente. Não, ninguém vai fazer isso. Mas a velocidade da via vai precisar ser informada de forma ostensiva, inclusive junto ao próprio equipamento, o que também vai tornar ele mais visível, né? Imagina um equipamento junto com uma placa, torna ele, sem dúvida, mais visível. E outras coisas que às vezes não aconteciam. As pistas, né? Vamos lá, temos uma via com 4 pistas, 5 pistas, e às vezes as placas estavam só num dos lados da pista. Então, passa com um caminhão, né? Eu estou aqui na minha faixa, o caminhão passa na outra, não enxergo a velocidade, daqui a pouco ali na frente tem um controlador e eu acabo sendo flagrado. Então, são situações muito boas do ponto de vista da transparência e faz com que a multa da velocidade seja aplicada de forma até pedagógica, né? É óbvio que ninguém quer aqui, e somos todos cidadãos, né? Não queremos que outras pessoas excedam velocidade, que cometam infrações de trânsito e que cometam acidentes e que deixem pessoas, né, sequeladas, mortos, mas é óbvio que a punição ela tem que vir de forma a preservar todos aqueles princípios constitucionais de contraditório, ampla defesa, enfim. Roxane, eu tenho te acompanhado, claro, há bastante tempo, e a Roxane é uma das maiores especialistas nesta área de trânsito no Brasil, e, na verdade, é o seguinte, eu acho que tu frisas muito bem, porque falam em educação, educação, educação. Agora, educação sem punição não existe. Tu tem que saber que se tu transgredir, tu está sujeito à punição. Então, a punição de certa maneira, né, Vilmar, é exatamente uma extensão do processo educacional. É fundamental. É muito difícil ter uma coisa sem a outra, né? A educação, ela talvez seja uma medida a longo prazo. A gente não colhe os frutos da educação em qualquer nível, no trânsito ou em qualquer outro tipo de situação, né? Por isso que a gente precisa investir nessas próximas gerações. Agora, para a situação imediata, diria, né, para tentar estancar a situação agora, sim, precisamos de punição. E é ela que vai aplicar esse caráter pedagógico. Porque no dia que todo mundo estiver bem educado, não vai precisar punição mais. Exato, não vai precisar nem fiscalização, nem fiscalização. Né? Aliás, faz parte vamos dizer assim, do tripé do trânsito seguro, os 3 Es, né? Que é a engenharia, que é isso que a Roxane falou, acabou de falar, engenharia, toda a questão de cuidados com a via, a pavimentação, as curvas, as inclinações nas curvas, etc. A sinalização, que é muito importante, a sinalização horizontal na pista, a sinalização vertical, essa engenharia, é um dos Es. A educação, que é outro E, chama-se, porque isso é uma sigla... É esforço legal. É esforço legal, é o enforcement. Exatamente, que é fiscalização junto com legislação. E aí entra a engenharia, a educação e a fiscalização, que é o esforço legal, os 3 Es. Roxane, eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista técnico legal. A gente fala muito na questão de pedagógica, de multa. Eu sou uma pessoa que eu digo o seguinte, tá? Não precisava ter pardal, não precisava ter nenhum tipo de lombada, nenhuma fiscalização. Se todos nós tivéssemos consciência de que a sinalização ali deveria ser obedecida. Não precisava nada disso. Nem multa, nem nada. É 80, é 80, é 60, 80. É 60, é 60. Agora eu te pergunto o seguinte, os recursos de multa, que todo mundo se queixa, que ninguém leva, tá? Eles vão com essas vamos dizer assim, sofisticações que vêm a nosso favor para garantir justamente que nós não estamos sendo enganados, nós não estamos punidos injustamente, os recursos cada vez menos, então, terão sucesso. O que essa resolução trouxe de diferente também, né, Vilmar? O auto de infração e a notificação da autuação, que são os instrumentos que dão início ao processo, né, administrativo, esses 2 atos, eles vão ter que conter essas mesmas informações, ou seja, a resolução traz necessidade de apontar a fotografia, tem que vir acompanhada, tem que vir informações do equipamento, o número do equipamento, para saber que era aquele equipamento, saber qual é o registro junto ao Inmetro, qual é a data de validade, ou seja, todas essas informações vão precisar constar. E mais, também a resolução exige que, a partir de agora, todos os órgãos de trânsito publiquem, antes de começar a fiscalização, a relação de todos os seus equipamentos, nos casos fixos, a relação de onde estão instalados e
Nos casos dos portáteis, que são os móveis, né, os antigos móveis, enfim, estáticos, mudou a nomenclatura, tá? Mas os portáteis, também os locais onde foi verificada a necessidade de fiscalização. Por exemplo, na Avenida Diário de Notícias, quase sempre existia aqui fiscalização com equipamento portátil, né? Então, vai ter que estar publicado lá no site da IPTC, por exemplo, que aqui na Diário de Notícias haverá fiscalização com equipamento móvel. Isso também dá transparência. E vou dizer mais. Mas aí todo mundo vai diminuir a velocidade na frente do equipamento. Bom, mas se o objetivo é que a pessoa não exceda a velocidade, pouco importa se ela sabe ou se ela não sabe. Né? Naqueles locais, naqueles pontos críticos, naquele lugar vai, sem dúvida, ser respeitado, seja a pessoa sabendo antes ou não. Então, atingiu o objetivo. E me diz uma coisa, os motociclistas que andam aí pela cidade, ultrapassando, vão ser punidos também? Tem uns caras por aí, né, que sabem que conhece, né? Eu só conheço motoristas exemplares, viu? Porque aquilo é quase um carro, né, Silvio? Não, o dele é um automóvel, o seu é um automóvel. Tem que se comportar direitinho, né? É verdade, é verdade. Roxane, mais alguma novidade para encerrar? Olha, eu realmente torço. Essa resolução ela não é perfeita, tá? Ela tem muitos pontos, muitas lacunas que espera-se que talvez o CONTRAN faça a devida adequação até o início da vigência. Mas eu acho que isso mostra uma vontade, né, da administração, pelo menos deste governo, nessa questão do trânsito, com muitos erros, mas também com alguns acertos, de imprimir, como eu disse, essa transparência nessa questão do trânsito, para que ninguém mais comece a ficar falando dessa história de caixa preta, que não sei o quê, né, caixa preta das multas, indústria da multa. Então, eu acho que quando o cidadão perde essa ideia, ele começa a se engajar muito mais em promover um trânsito seguro. Agora, isso aí vai trazer, eu acho, né? Opinião minha, né? Certamente vai trazer mais equipamentos de fiscalização. Pela maior transparência, vai dar mais... Vai exigir isso, né? E segurança, inclusive, para o próprio órgão de trânsito, para todo mundo que é capaz de multiplicar o número de equipamentos, não acha, Roxane? Então, né, essa é a parte da crítica. Como o presidente bradou muito dizendo que há instalação de equipamentos em locais que não deveriam, no ponto que trata dos estudos técnicos, eu acredito que foi feito meio que uma bagunça aqui, a redação não ficou boa e abre uma brecha para o administrador público mal intencionado, com outros interesses, instalar um equipamento a cada esquina. Mas, Roxane, infelizmente, a resolução ela deixa essa brecha. Mas tu conhece bem, havia já uma resolução de quase 10 anos atrás, justamente exigindo estudos técnicos. Isso, só que agora esses estudos mudaram de nome através da resolução e para os fixos, né, para o radar, o pardal, ele ficou mais condescendente à instalação. Né? Agora virou um levantamento técnico, né, mais estudo técnico, que sequer precisa ser assinado por um engenheiro. Então, basta que a autoridade de trânsito assine, dizendo que naquele local ela está instalando, vai fazer só adequações em relação à sinalização e fica muito aberto. Não é o nosso caso aqui em Porto Alegre, a gente está falando de situações não daqui, mas, por exemplo, São Paulo é um lugar que você anda 100 metros, daqui a pouco tem um controlador, anda mais 100 metros, tem outro controlador. E aí é óbvio, né? A chance de você ser autuado é muito grande. E não necessariamente naqueles locais precisava haver um equipamento. Então, todos pagam. Eu tenho para dizer que na Inglaterra, pessoal, não tem muito disso, não. É tudo escondido mesmo. São milhares de controladores. É verdade. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Espero que venha mais vezes, né? Porque sempre é importante, né, saber nos atualizar sobre essas questões novas do trânsito, porque nós estamos sempre no trânsito, seja de automóvel, seja em motocicletas, né? Temos que ter educação para isso. Comportem-se os motociclistas. Obrigado, Roxane. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Muito bem, nossa economia e desenvolvimento, esse tópico final aí, nosso quadro final do programa desta semana. Professor Saul, aí temos um convidado importante nessa área da advocacia tributarista, digamos. Sim, com muita alegria, né? O Gabriel veio nos visitar aqui e trazendo algumas novidades, Silvio, da área tributária e também da parte de recuperação judicial. Uhum. Aliás, falando de recuperação judicial, obrigado, Gabriel, pela tua presença aqui, né? Eu que sempre agradeço. uma honra, nosso programa aqui é Economia e Desenvolvimento, justamente nessa área em que tu atuas, né? Falando, professor, sobre recuperação judicial, como é que está esse processo todo? Temos a pandemia e tal, e isso aí agudizou esse problema, Gabriel? Sim. Inicialmente agradeço aí, Silvio, o convite também do professor Saul. Falando especificamente desse problema da recuperação judicial, a recuperação judicial é um mecanismo que está sendo muito utilizado pelas empresas, principalmente nesse cenário de pandemia. Em 2008, naquela crise conhecida como a crise dos subprimes, as empresas se utilizaram desse mecanismo chamado recuperação judicial, que é, na verdade, um concurso de credores que executam uma empresa. E, em função das possibilidades que a recuperação judicial oferece, esse mecanismo vem sendo muito utilizado. Então, sempre que há uma onda de crises, em 2008, com aquela crise dos subprimes, né, que afetou o mercado econômico dos Estados Unidos, refletiu no mundo inteiro. Né? Exato. Muitas empresas do Brasil se socorreram desse mecanismo. Algumas conseguiram se soerguer, outras não conseguiram, né? E essa pandemia causada pelo novo coronavírus também fez com que as empresas se socorressem desse mecanismo. Um mecanismo muito bom, né, do ponto de vista econômico e que pode gerar aí soerguimento das empresas. Especificamente aqui no Sul, o número de recuperações judiciais vem crescendo bastante, né, em função dessa crise econômico-financeira, e a tendência é que em 2021 e 2022 essa onda aumente ainda mais. Eu chamo a atenção, assim, Silvio, que essas recuperações judiciais para empresas que são utilizadas por empresas maiores, imagina como não fica a situação, então, das médias empresas e das pequenas empresas, que muitas vezes são monodependentes dessas organizações, né? Então, essa crise é muito maior do que a gente pode imaginar com relação à nossa economia brasileira. E o que realmente vem corroborando e vem provando aquela tese que a gente fala desde o início, né, dessa pandemia, que nós não deveríamos ter feito esse lockdown tão radical. Hoje a pandemia continua e as pessoas estão trabalhando e as coisas estão funcionando, logicamente, em novos formatos, com toda a proteção e tudo mais. Então, as palavras do nosso convidado, o Gabriel, corrobora exatamente com essa ideia dessa crise brasileira, que se avizinha 2021 muito desafiador para nós. Com certeza, né? Como é que tu, do ponto de vista assim, de um advogado dessa área tributária, que trabalha com essa recuperação das empresas, e aqui no Brasil realmente esse é um processo, eu acho que é um processo que podemos chamar de mercado para recuperar as empresas, né? Ele tem tido um certo sucesso. Mas nós vamos passar no 2021, vamos ter desemprego, né? A baixa poupança que nós temos no país ainda, aí, sobretudo a questão da dívida pública, que aumentou de maneira extraordinária. E como é que tu vê assim, a possibilidade de uma recuperação em 2021? Eu vejo que esses movimentos que estão sendo iniciados aí por algumas empresas, né, que atravessam esse cenário de crise, a tendência falando especificamente de recuperação judicial, a tendência é que o Poder Judiciário seja complacente com essas empresas. Por quê, Silvio? Porque o espírito da Lei 11.101, é a manutenção da fonte produtora, que é a empresa, né? A empresa sustenta empregados, paga o fisco, fornecedores, o Estado. Então, o Estado é o grande beneficiário desse mecanismo. O Judiciário. Importante. Exatamente. Então, eu vejo sim que existe uma possibilidade partindo, a gente está falando de recuperação judicial, né? Então, entrando nesse tema, existe sim uma complacência do Poder Judiciário para essas empresas em recuperação judicial. Justamente porque o espírito da lei é manter os empregos, não deixar os trabalhadores sem uma fonte de renda para eles e também para as famílias.
Então, a tendência é que nessa linha de recuperação judicial, o Poder Judiciário seja complacente nos próximos anos e defira e conceda esses processos. Gabriel, existe algum segmento empresarial que é o mais afetado, digamos, e que mais está se socorrendo da questão da recuperação judicial? Sim, principalmente varejo, né? Pequenas e médias empresas do varejo que tiveram, como o Saul colocou, esse lockdown antecipado, né? E a gente sabe que, em função desse lockdown, essas empresas do varejo não conseguiram abrir as portas, ficaram muito tempo com as portas fechadas, então isso eventualmente afetou o caixa dessas empresas. Principalmente essas empresas, né, de varejo estão sendo muito afetadas em função do caixa. E aí, Saul? O turismo também, né? Aviação também, toda essa parte... A aviação foi poderosamente afetada, também, né? Exatamente, toda essa parte que ainda não se restabeleceu, né? A parte da educação também, muito, né? Ou seja, foi uma situação que daí começou a gerar as questões de escala. Por outro lado, houve também uma drástica modificação na forma de fazer negócios e empresas, então, que isso a gente tem falado muito, né? Empresas que conseguiram entender e se reinventar, começar a trabalhar mais remotamente, começar a trazer inovações no mercado, tecnologia, começaram a ter melhores resultados. Mas, assim, as questões das recuperações judiciais, elas são uma realidade, têm aumentado drasticamente e nós vamos ter que passar por isso para poder continuar, né, desenvolvendo as nossas empresas e o nosso país. Com certeza. Aliás, o ano que vem vai um ano de grandes desafios. Gabriel, qual é o recado que tu dá assim, para finalizar a entrevista para o empresário que está nessa situação, que está com dificuldade em relação a essa recuperação? O recado que eu deixo para o empresário é lutar, né? A gente sabe que a pauta do empresário hoje são inúmeras, fornecedores, trabalhadores, tributos, né? O Estado, o fisco não costuma aliviar o empresário. Tem a questão da LGPD também, que entrou em vigor agora. Então, continuar trabalhando dentro desse contexto que é difícil e buscar bons profissionais aí para assessorar nessa virada de chave, nessa virada de ano. Talvez o ano que vem, de 2021, seja mais desafiador que esse ano É onde a gente vai sentir, de fato, os reflexos financeiros. E é um tema tão importante que o Gabriel virá mais vezes aqui, porque é importante nós trazer para você, telespectadores, sobretudo empresário. Gabriel, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Muito obrigado. Saúde também. Obrigado. Neste último bloco do programa Economia e Desenvolvimento da semana, nós estamos recebendo aqui a Clarice Ludwig. Tudo bem, Clarice? Prazer é todo meu. Olha, é interessante pelo seguinte, porque a gente costuma dizer sempre, quando recebe pessoas como a Clarice, que a gente está em boa companhia. Pois Em Boa Companhia é o nome da empresa, Clarice. É o nome da empresa, que exatamente. Tu trabalhas, que é a tua empresa, na verdade, é né? Minha empresa. O que é essa empresa? O que ela faz? Essa empresa é uma empresa que promove atividades culturais para idosos. O foco dela é mantê-los de forma produtiva e fazer atividades onde a gente possa trabalhar com eles a saúde física e emocional. Esse é um dos nossos propósitos. E o que é o idoso hoje, Clarice? A partir de que idade? Porque a gente sabe que a longevidade está avançando cada vez mais, graças a Deus. Cada vez mais estendida. No Estatuto do Idoso, né, juridicamente, é a partir da idade de 60 anos. Sim. Mas a gente percebe uma evolução muito grande nessa questão da longevidade e a gente pode considerar que um idoso que fica com as suas faculdades um pouco menos produtivas, né, ou com uma certa dificuldade a mais, é a partir dos 80 anos. Né? 60 anos a gente pode considerar como jovem. Eu estou com 66, estou aqui, tranquilo. Em plena atividade. Em plena né? atividade, né? E a gente percebe assim que tem algumas pessoas que fazem parte do projeto e a gente tem uma camada de idade bem estendida, de desde 60 até 90. Tem 90 idosos com 90 anos que estão fazando parte do projeto. Aí não se tem dúvida que é idoso mesmo, né, Clarice? Não se tem dúvida, mas a questão do idoso, ela não está muito ligada ao comportamento, né, de cada um, mas muito mais por uma coisa cronológica. Porque essa questão das
ações que a gente tem promovido hoje, a questão do mercado de trabalho e da própria longevidade, a gente tem percebido que eles estão ativos durante muito tempo além da sua aposentadoria, né? Sim. E essas atividades que tu realiza com esse público, né, de pessoas que a gente chama de idosos, mas nem tanto, talvez até pela proximidade aí dos 60, 70 anos, essas atividades, elas são específicas para grupos, elas são específicas para, digamos assim, pessoas que têm problema de mobilidade, têm problemas de limitações, né? Elas trazem esse tipo de aproveitamento para a pessoa até ter a longevidade dela adiantada cada vez mais? Nós temos 2 grupos, né? Nós temos aqueles idosos que preferem fazer as atividades de forma individual e tem aqueles que fazem parte de grupos, que preferem socializar. Então, a gente respeita esses 2 perfis. E as atividades, elas são muito adequadas de acordo com o limite de cada um. E no que consiste, Clarice, essas atividades? As atividades... É ginástica, é dança? Nós temos atividades físicas, que hoje a gente trabalha a questão de movimento do corpo com música, condicionamento físico, a questão da correção postural. Mas nós temos também as atividades de estímulo para o cérebro, onde a gente chama de desafios. E a gente faz alguns exercícios, né, promove algumas pesquisas, faz com que eles busquem informações ou tenham que responder algumas questões que estimulem essa parte da memória, para a gente manter eles sempre desafiados, porque é uma forma que a gente tem de fazer com que eles acompanhem o processo, né, dessa evolução diária, mas também se estimulem e tenham aquela garra, né? Aquela vontade de saber mais, de aprender mais e de, fundamentalmente, estar ativo, né? Eu achei bacana aqui no teu cartão, Clarice, que está o nome da empresa, Em Boa Companhia, Empoderando Vidas. Exatamente. Tá? Então, na verdade, está trazendo as pessoas de idade que já começam a pensar, que já estão no fim da carreira, alguns falando em pendurar chuteiras, está, na verdade, empoderando vidas até para o trabalho produtivo, não é? Exato. O nosso foco, assim, a nossa contribuição, eu digo sempre para eles, é justamente mantê-los independentes, autônomos, capazes e principalmente perceberem o quanto de não limite eles têm, o quanto que eles podem avançar e ainda aprender, porque existe ainda um ranço muito forte nessa questão de que é final de vida, que não se tem mais nada a fazer, que eu já me aposentei e não preciso mais continuar, mas é o contrário, né? Quanto mais maturidade eu tenho, mais conhecimento tenho, mais possibilidades também eu tenho. E a bagagem toda de experiência que traz, não é? Exatamente. E nós temos agora um programa chamado Longevidade Produtiva, que ele está classificado, na verdade, ele está dividido em 21 dias. A gente faz em etapas, cada etapa tem um nível de estímulo, e aí, conforme eles vão fechando as etapas, eles vão iniciando novas etapas. Né? O que a gente percebe assim que há uma resistência muito grande num começo, né? Numa atividade nova. E isso não só os idosos, todos nós temos. Todos nós temos a reação. Né? A reação, né, de não saber o que é o desconhecido. Mas depois que eles entram, qual é o depoimento que a gente tem? Que eles se sentem super bem desafiados e eles começam a perceber, puxa, eu nem imaginava que eu teria capacidade de fazer tal coisa ou de aprender ainda uma coisa nova que estava totalmente fora daquele cenário que ele estava acostumado a viver. Isso impacta totalmente o emocional dele. Claro, sem dúvida. E a gente tem pesquisas bem comprovadas de que a parte emocional, ela impacta muito forte na parte física. E isso não é um problema só do idoso, da família, é um problema de saúde pública. Não é? Aliás, todo mundo se queixou, né? Até ganhou uns quilinhos a mais com a pandemia por falta de mobilidade, né? Isso. E aí agora nós estamos fazendo essas atividades de forma virtual, porque nós não temos autorização de fazer presencial em função de que são grupos de risco, em função da pandemia. Então, nós estamos associando, né, promovendo isso através do WhatsApp ou através de links de reuniões. E nós temos parceiros que eu gostaria de citar, assim, que são bem importantes, que são os professores que trabalham a parte física, que é a Débora Santelena e o Fábio Mês, que são responsáveis pela parte física. Eu faço mais a parte de estímulo cerebral e a parte emocional. E eu gostaria de também citar o Dr. Marcos Ferreira, que é urologista,
que ele é um parceiro muito importante e relevante para Em Boa Companhia. Ele já tem acompanhado esse projeto e ele nos dá todo o suporte em questão de saúde. Ele se envolve muito e ele tem essa preocupação com o social, que é uma coisa bem impactante no nosso projeto. Ele é nosso parceiro aqui no programa. Sim, né? sim. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaria que tu dissesse assim, como é que a gente entra em contato contigo? Bom, o contato pode ser feito através do Instagram, Em Boa Companhia RS, ou então pelo WhatsApp. Quem não tem acesso ao Instagram pode entrar em contato pelo telefone 51 996 45 12 32. Ali é possível fazer a inscrição, entrar em contato conosco e saber todos os detalhes. Mas que legal. Então, nós temos agora a Clarice conosco aqui, nos dando essa ótima notícia de que a gente não precisa ficar parado, é a circulação do sangue que vai melhorar, é o cérebro que vai melhorar, a memória vai melhorar, tudo vai melhorar e principalmente o que tu falaste de longevidade produtiva. Quer dizer, nós não podemos nos entregar, nós temos condições, sim, de continuar vivendo, produzindo e aproveitando toda essa bagagem de experiência que se traz ao longo da vida. Um abraço a todos, uma ótima semana. O programa Economia e Desenvolvimento se despede, agradecendo a Clarice Ludwig por estar aqui conosco. Nós que agradecemos.